Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um vídeo que, imagino eu, será do interesse de muita gente e trará um debate muito bacana a respeito de teoria de processadores. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que o Infinity Fabric da AMD foi uma jogada de gênio provavelmente pensada pelo Jim Keller, que vai fazer a AMD ser uma referência em poder de performance de processamento muito em breve, se isso já não está acontecendo e a gente que simplesmente ainda não pôde perceber. Para que eu consiga comprovar o argumento de que o Infinity Fabric foi uma sacada genial como eu estou querendo, eu preciso que você entenda primeiramente três coisas. A primeira é o Infinity Fabric por si só. Você precisa saber o que é o Infinity Fabric, o que ele faz, quais as vantagens e desvantagens dele, para que você possa saber se ele presta ou não. Agora, um outro ponto é entender não apenas o Ring Bus da Intel, que é o concorrente do Infinity Fabric no segmento mainstream, e entender o Mesh LLC da Intel, que é também o concorrente do Ring Bus no segmento high-end e de servidores no futuro da Intel. Antes de mais nada, tudo isso que eu estou falando, na realidade, são arquitetura de interconectores, de interconexões. Essas arquiteturas, elas gerenciam como que os dados de um núcleo para o outro vão ser, não vou dizer drenados, mas vão ser direcionados para que possa haver uma comunicação entre um núcleo e o outro, entre o núcleo e o controlador de memória, entre o núcleo e o PCI Express, por exemplo. E é aí que, dependendo de cada situação, uma interconexão seja melhor do que a outra. E, obviamente, quando você fala de interconexão, assim como você fala de arquitetura de processador, qualquer decisão de design vai afetar a tua empresa e a indústria de uma maneira geral por muitos anos. Então, é fundamental que qualquer empresa, Intel, AMD, até a NVIDIA, que apesar de não fazer processadores CPU, ela faz processadores GPU, ela precisa tomar decisões acertadas porque elas vão valer por muito tempo. E aí eu vou começar pelo que historicamente começou, que foi o Ring Bus. O Ring Bus ele foi pensado de uma forma que valesse bem para processadores com poucos núcleos, poucos controladores de memória e poucos PCI Express. Como assim? A forma como ele trabalha é em forma de ring, em forma de anel. Você pega 4 núcleos, por exemplo, e o núcleo 1 se comunica com o núcleo 2, que se comunica com o núcleo 3 e que se comunica com o núcleo 4 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de núcleos. Há também um caminho para comunicação com o controlador de memória e caminhos para comunicação com o PCI Express. Só que no caso do Ring Bus, para cada parada de um dado ou para cada subida do dado dentro do caminho do Ring Bus, existe uma penalidade de latência. E se você ainda não sabe, latência, pessoal, é uma perda de tempo. Essa perda de tempo, obviamente, vai te fazer não ter a performance máxima que você pode ter. Lógico, se você perde tempo, naquele tempo você rende menos. Tudo ok por aqui? E o Ring Bus, ele rende muito bem em situações em que você não precise parar tanto no controlador de memória, ou seja, você não tem tantos controladores de memória, você não tem Quad Channel, Octa Channel e coisas do tipo, ou não tem também muitas paradas no PCI Express, ou seja, você não tem 32, 40, ou como são os Threadripper, 64, 128 lanes PCI Express. Então, para situações em que você tem poucos núcleos, em que você tem pouco controlador de memória, em que você tem pouco PCI Express, o Ring Bus é a melhor opção. Por quê? E principalmente, só lembrando, qual é a vantagem dele hoje naquilo que você faz em casa? Games. Jogar com um processador que tem Ring Bus é muito vantajoso. Por quê? Porque basicamente você vai usar o poder de processamento dos seus poucos núcleos e de núcleos iniciais. Porque justamente os jogos não usam 16, 32 threads. Eles usam 2, 4, no máximo 8. E aí o Ring Bus, como vai fazer poucas paradas, ele vai ter uma latência muito menor. Porém, qual o problema disso? A eficiência do Ring Bus ela se perde conforme você vai
aumentando a quantidade de núcleos, e aí, obviamente, aumentando a quantidade de paradas, aumentando a latência. Conforme você vai aumentando a quantidade de controladores de memória, aumentando as paradas e aumentando a latência, e conforme você vai colocando mais PCI Express. E aí, mais uma vez, aumenta a latência, aumenta a quantidade de paradas. Entendido isso, a gente começa a entender por que não existe um Core i9 10900K de 16 núcleos, de 32 núcleos, porque se ele usasse o Ring Bus, ele precisaria de muito cache, ele faria muita parada, ele teria que realmente ter muita latência, o que faria ele perder performance. Aí acabaria não fazendo sentido ele ter 16 núcleos, porque os últimos núcleos iam perder eficiência e praticamente não iriam fazer diferença na performance. Agora a gente vai passar para o Mesh LLC, que é o da Intel para X299, plataforma high-end. Lembrando, o Ring Bus é bacana para jogos e não tão bom para usar vários núcleos e para ter tarefas com múltiplos núcleos. Beleza? Lembrando assim, quando eu digo muitos núcleos, não são 6 ou 8, pessoal. Estou falando de 16, 32, 64. Para esse tipo de coisa, não serve o Ring Bus. Ele começa a render menos. Agora é o Mesh LLC. O Mesh LLC ele é diferente do Ring Bus. Ele não tem um caminho para o próximo núcleo, um caminho para o próximo controlador de memória e assim sucessivamente. Ele tem diversos caminhos em cada núcleo, para cada outro núcleo, para cada controlador de memória e para cada PCI Express. Desculpa. Isso faz com que o processador tenha uma largura de banda interna muito alta, mas com uma penalidade maior de latência. Porém, ele, reparem, não precisa ficar fazendo paradas a cada núcleo, a cada controlador de memória. Isso faz com que o processador consiga mandar um dado do núcleo 1 para o dado 16, ele mandar um dado do Core 1 para o Core 16, sem precisar fazer as paradas em 15 núcleos, por exemplo. Ele consegue mandar de um controlador de memória para o outro sem ficar fazendo paradas entre um controlador de memória e o outro, ou entre um núcleo e outro. Então, isso facilita muito quando você quer vender um processador que vai fazer tarefas, que vai usar aplicativos que realmente precisam de muitos núcleos. E aí a eficiência desses muitos núcleos vai ser otimizada, vai ser melhorada. Em compensação, a latência entre o núcleo 1 e o núcleo 2, ou a latência entre o núcleo 1 e o 16, por exemplo, é praticamente a mesma. Porque eles usam esse sistema em que está todo mundo ligado e não tem paradas. Quando isso acontece, a latência do primeiro para o segundo ela acaba sendo lenta. Então isso pode, às vezes, não render bem games. Por que eu digo às vezes? Porque quando o jogo realmente requer uma latência pequena, os Mesh LLC vão sofrer. Os processadores que têm Mesh LLC vão sofrer. Quando que eles não vão sofrer? Quando, em vez de exigir uma latência pequena, ele exige uma largura de banda entre os núcleos muito alta. É isso o Mesh LLC tem. É por isso que vocês vão ver, em alguns casos, um 9980XE rendendo muito bem, às vezes até melhor do que o 9900K em certas situações, mas em outras situações ele vai render pior do que o 9900K. Porque ele vai exigir uma latência pequena e o processador não vai ter como oferecer isso em comparação ao que o 9900K oferece com o Ring Bus. Isso explicado, então, a gente vê que o Mesh não rende tão bem em games, só rende às vezes quando exige largura de banda interna do processador entre os núcleos, mas é muito bom para usar em processadores de larga escala de núcleos, 18 núcleos, 32 núcleos e assim sucessivamente. A Intel só ainda não tem processadores de 32, 36, porque ainda está no processo de 14 nanômetros e a AMD já foi para o de 7 nanômetros. Agora, vamos então para o Infinity Fabric. O Infinity Fabric da AMD, eu diria que é uma arquitetura de interconexão intermediária aí. O Jim Keller, imagino que tenha sido ele, eu só presumo, eu não tenho essa certeza, ele deve ter em algum momento dito assim: nós precisamos fazer uma arquitetura de interconexão que tenha as vantagens que tem o Mesh LLC e as vantagens que tem o Ring Bus. E aí o Infinity Fabric por si só, que é o gestor dos caches, ele realmente trabalha como mesh. A latência do núcleo 1 para o 2 e a do núcleo 1 para o 8 num 3800X é praticamente a mesma realmente. Porém, entre o núcleo, digamos,
de um CCX e o núcleo de outro CCX, por exemplo, 1 para o CCX4, outro CCX1 para o CCX2, a latência é basicamente a mesma, que é algo muito parecido com o Mesh LC. Porém, internamente, dentro dos CCX, essa latência é muito baixa. Claro, não é tão baixa quanto a latência do Ring Bus, mas é mais baixa do que a latência dos Mesh LLC. E aí a grande sacada do Jim Keller foi fazer algo intermediário. Nem é algo em que o núcleo 1 com o núcleo 2 tem uma latência tão alta quanto do núcleo 1 para o núcleo 16. Por quê? Porque ali ele é regido pelo CCX, não pelo Infinity Fabric. O Infinity Fabric até rege ele lá, mas como eles estão fechados em um encapsulamento do CCX, aquilo ali é mais rápido. Diferentemente do Mesh LC, que não é tão mais rápido. Então, o que acaba sendo vantagem é que os Ryzen vão ter realmente uma latência relativamente alta nos núcleos mais próximos, uma latência mais alta entre os núcleos mais distantes, porém, justamente essa opção pelo CCX mais o Infinity Fabric permite que a AMD não entregue apenas processadores de 8 núcleos, como também entregue processadores de 16 núcleos, como também entregue processadores de 32, como também entregue de 64 núcleos, sem perder a eficiência e a escalabilidade. E a escalabilidade, pessoal, é meramente entender que se com 2 núcleos você tem 2.000 pontos, na escalabilidade perfeita, com 4 núcleos, você vai ter 4.000 pontos no benchmark. Essa é a escalabilidade perfeita. Se com 4 núcleos você tem 4.000 pontos, com 8 você vai ter 8.000, com 16, 16.000, com 64, 64.000. E aí, por mais que pareça óbvio para você dizer assim, mas claro, se você aumenta a quantidade de processadores, você vai aumentar a performance proporcionalmente. Isso não acontece, justamente por todas as questões que eu expliquei. Porque a latência dos dados entre um processador e outro, ela muda de acordo com a arquitetura de interconexão. E se essa arquitetura de interconexão ela não for eficiente, os dados não vão chegar no último processador e ele não vai ter a eficiência o bastante. Então, eu vou dar um exemplo. No Ring Bus, 2 núcleos gera 2.000 pontos. 4 núcleos ainda é muito rápido para o Ring Bus. Vai gerar ali 3.900 pontos. Quando você põe 8, já não rende, já rende 7.100. Se você botar 16, já vai render 12.000 pontos. Se você colocar 32, já vai render 21.000. Porque conforme você aumenta a quantidade de núcleos, você aumenta a quantidade de paradas e, logicamente, nem chega o dado no último núcleo, você já tem um ciclo novo. No caso do Mesh LLC, a transferência é praticamente a mesma entre todos, mas a latência é alta. O dado chega, você consegue ter a escalabilidade, em compensação entre um núcleo e outro para tarefas mais simples, ela não é tão competente. Agora, no caso da AMD, ela tem as duas coisas, mais ou menos, vamos dizer assim. Ela tem uma boa latência entre o núcleo inicial e o núcleo final, vai ter uma boa escalabilidade, vai ter uma boa eficiência, independentemente da quantidade de núcleos que ela colocar. Mas dentro do CCX, ela vai ter uma latência reduzida que vai permitir que ela rode bem jogos. Claro, mais uma vez, ela não roda tão bem quanto os processadores que tem o Ring Bus, mas ela hoje roda muito bem com o que ela tem. Agora tem um outro detalhe. Muito provavelmente no Zen 3, o CCX não terá mais 4 núcleos, ele terá 8. E o mero fato de o CCX agora ter 8 núcleos faz com que a latência desses 8 núcleos seja menor do que a dos 4 núcleos de hoje. E aí isso vai resolver muitos problemas da AMD em games. Então fica realmente muito intrigante o futuro da AMD. E Jim Keller, ou quem quer que seja tenha tido essa ideia, foi genial. Por quê? Porque permitiu duas coisas. A primeira, escalabilidade. Produzir processadores com 16 núcleos sem ter que mudar a interconexão. Processadores com 32 núcleos sem ter que mudar a interconexão. Processadores com 64 e quem sabe 128 e sabe-se lá quantos,
não perdendo eficiência. Tanto é que os processadores rendem muito bem, monstruosamente bem, sem consumir absurdamente e exponencialmente a mais. E isso é incrível. E ainda tem um segundo detalhe. Hoje, os processadores AMD, eles têm dificuldades em jogos em comparação aos processadores Intel com Ring Bus. Porque se você for comparar com os que tem Mesh LLC, com exceção dos jogos em que exige muita memória, muita largura de banda interna dos núcleos, a AMD vai vencer. E tem um outro detalhe muito importante com relação aos jogos. A partir do lançamento dos novos consoles, que terão 8 núcleos e 16 threads Zen 2, os jogos não apenas vão ser otimizados para processadores AMD e vão começar a desconsiderar essa latência interna e fazer um override sobre isso, mas também, e isso aqui é o fundamental, 8 núcleos vai ser o basal. 8 núcleos vai ser praticamente o mínimo de exigência. E hoje, quantos processadores a Intel tem com mais de 8 núcleos? E é aí que em um determinado momento da história, não vai adiantar você ter uma latência pequena entre os teus 2, 4 núcleos, porque o jogo vai te pedir 8. Do que adianta você ter 2 núcleos com latência curta se o jogo vai te pedir 8? Não tem latência que consiga competir com o dobro de núcleos. Só que, claro, hoje ainda é assim, por quê? Os jogos usam 2, 4 núcleos, às vezes 6, e nos jogos que usam 6, aí você já começa a ver um i7 7700K sofrer, você já começa a ver um 7600K sofrer. E aí eles começam a perder para o 3600X, começam a perder para o 3700X, para um 2600X. Por quê? Porque mais núcleos vão superar uma demanda qualquer por latência pequena. E aí, pessoal, que a AMD foi genial, porque quando você pensa em uma estratégia de mercado, uma estratégia de indústria, principalmente no mercado de tecnologia, você pensa nisso por vários anos. Afinal, ninguém tem tempo e estrutura para todo ano pensar em uma ideia genial, inovadora, que vá mudar o mercado dali para frente. Essas coisas se mudam com o tempo, com a história sendo perseguida ao longo dos anos. Então, a arquitetura Zen foi pensada provavelmente para durar 7, 8 anos. Já estamos aí no 4º ano. Ela já evoluiu bastante. Se você for comparar um 1800X com um 3900, 3950X, é brincadeira a diferença, não apenas de performance, mas como de implementação e tudo mais. E eu fico imaginando o que vai ser daqui para frente. E tudo isso sem mudar muita coisa. Mantendo o interconnect, mantendo a interconexão, a arquitetura de interconexão, mantendo a arquitetura Zen, porque apesar de serem diferentes, elas não são necessariamente totalmente diferentes, ainda continuam os CCX, entraram agora os CCDs por conta do processo de 7 nanômetros, vai entrar agora os 7 nanômetros EUV, vai entrar os CCX de 8 núcleos, enfim, são pequenas alterações, mas que a ideia inicial e principal ainda se mantém e se mostra nesse momento algo brilhante, porque a Intel, com o Mesh LLC, com os 14 nanômetros e com o Ring Bus ou com os processadores que ela tem disponível, ela simplesmente não consegue entregar um processador com 32, 64 núcleos que consiga competir com a AMD no preço que ela cobra. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo de hoje, e se vocês realmente aprenderam, não esqueçam de deixar o like, porque isso é muito importante para o nosso canal, para a divulgação do nosso trabalho. Se vocês realmente gostaram desse vídeo, comentem aí e deixem claro para a gente que é isso que vocês querem ver, ou sugiram novos vídeos, façam sugestões de coisas melhores para a gente trazer aqui para o canal, para a gente trazer para vocês. Não esqueçam de, se caso vocês realmente acharem que a gente merece, deixar um superchat, ou então entrar no Apoia-se do canal, apoia.se/PCFacts, ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a investir em mais tecnologia, em mais produtos para a gente trazer aqui para o canal. E caso vocês queiram comprar algum dos produtos que a gente falou aqui, seja 9900K, 3800X, alguns processadores, os links vão estar aí na descrição, lá no site da Terabyte Shop, que é colega, amiga do canal e que vai ajudar a gente com essa moral que vocês vão dar para a gente lá. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.